E aí, pecuária, bom? Estamos aqui para mais um podcast Negócio Animal. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, com os nossos convidados, com a Júlia, para poder fazer mais um episódio. O podcast Negócio Animal tem o intuito e a força de levar para vocês, pecuaristas, informações, novidades, negócios do mundo da pecuária. Fique conosco, acompanhe os nossos podcasts, aprenda, participe, nos ensine, esteja sempre à vontade para participar. Muito obrigado, vamos a mais um episódio e eu gostaria de agradecer a Júlia por estar aqui com a gente. Olá, Gustavo. Olá, pecuária. Tudo bom? Aqui estamos de novo. E vamos aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores, né? A Cemex Brasil, na pessoa do Nelson Zilsdorf, que desde o começo tem nos dado apoio aí, acreditado na gente. Também a Central Tairana de Inseminação Artificial, na pessoa da Tatiana. A Tairana é uma central de coleta de sêmen, embriões em Presidente Prudente, e que também, desde o início, junto com o Grupo Cemex, vem nos dado bastante apoio. A maioria de vocês já sabe, né, mas vale a pena lembrar que a Tairana, por exemplo, é uma central de inseminação e é uma central de hospedagem, né, Júlia? O pessoal hospeda os touros lá, tem uma participação junto com a Tairana, os criadores, os touros diferenciados, que são elite, estão hospedados nessa fazenda e lá é retirado com todo o cuidado, com todo o zelo, os protocolos, o sêmen desses animais para serem comercializados pela Cemex. Pelo Grupo Cemex, É isso aí. E a Cemex, então, por sua vez, é uma central de sêmen que importa e exporta sêmen de qualidade de touros premiadíssimos do mundo e do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil para fazer melhoramento genético. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para Manu Emanuele. A Manu é uma ginete, é uma atleta que monta o cavalo crioulo aqui da região de Jaraguá do Sul, e a gente está patrocinando a Manu, é uma excelente atleta. Eu tive a oportunidade de assistir a última participação dela, o último campeonato que ela participou. Manu, estamos juntos, toca Manu, vamos lá. E agradecer também o César e o Diogo do CT Hard. Obrigado, pessoal, pela parceria que a gente está fazendo aí. E se vocês quiserem ver a Manu em ação, vai lá no nosso Instagram, que tem o videozinho dela Exatamente. em ação. É uma maravilha. É isso aí. E eu gostaria de convidar vocês a participar desse episódio. Hoje está com a gente uma veterinária que pode-se dizer que está andando muito pelo Brasil, porque ela é da região norte e está aqui agora na região sul, aqui em Blumenau. Ela tem bastante experiência na medicina veterinária e, inclusive, ministrando aulas. Ela é professora, é docente, né? E veio para Blumenau para fazer essa atividade na universidade, e a gente vai conversar e conhecer um pouquinho e saber um pouco como é que é essa diferença, ou se tem diferença, ou se não tem diferença, nesse trabalho da medicina veterinária do norte para o sul, centro-oeste e tudo mais. Então, Alessandra, muito obrigado por estar aqui com a gente, fique à vontade, e a gente gostaria de saber um pouco da tua história. Você se formou, então, na Federal do Pará, é isso? Isso. Sou formada pela Universidade Federal do Pará, lá no campus de Castanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém, que é a capital. Uhum. Logo após eu me formar, eu fiz a residência em reprodução animal na Universidade Federal Rural da Amazônia, que já é em Belém. Tá? Uhum. E aí, assim que eu terminei a minha residência, eu fui para Cuiabá e fiz um mestrado em ciência animal lá na Universidade Federal de Mato Grosso. Uhum. E aí, atualmente, na verdade, eu estou fazendo um MBA, também executivo em gestão de agronegócio. E aí, estou uns 2 anos ministrando aulas, né, no caminho da docência. Então, vim percorrendo esse caminho, vou fazer, pode parecer, mas eu já vou fazer, pode não parecer, mas eu já tenho 11 anos de formada. Realmente não parece. Vou fazer agora em abril 11 anos de formada. Então, que bacana. Agora aceitei esse novo desafio de vir ministrar aula em uma região completamente diferente da minha, né? Morei no período do mestrado em Cuiabá, já é diferente, né? Mas, assim, lá contém o maior rebanho de bovinos, né, do Brasil, mas eu vinha de uma cultura diferente, como, por exemplo, na minha residência, eu trabalhei com bubalinos.
Eu ia perguntar isso, porque a gente sabe que Isso. na região norte tem uma força Isso, a especial gente com os tem bubalinos, né? o maior rebanho, né, do Brasil, lá no arquipélago de Marajó. Então, a gente tem bastante experiência com bubalinos. Então, meu trabalho de conclusão de curso, né, da residência, inclusive, foi com índices zootécnicos reprodutivos de bubalinos. Que bacana, que joia. Então, é uma coisa, para mim, agora, estou recém-chegada na região, né, sul, então, estou aprendendo a lida aqui. Isso, e até a gente precisa conversar bastante depois também, Alessandra, porque o negócio animal, o aplicativo de compra e venda de animais, a gente está justamente implementando agora os bubalinos lá. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas para ver se estão todas as características direitinho, para poder começar a comercializar os bubalinos também no nosso aplicativo. Depois eu vou tirar umas dúvidas Sim, contigo. pode ficar à vontade. Muito interessante. O negócio animal, até para mim, é uma novidade. Eu adorei conhecer, né, o que é o negócio animal, porque, para mim, expressou o que é a produção animal, né, a pecuária, nos dias atuais. Então, um aplicativo, uma iniciativa eu achei bastante moderna, que aí não dá mais para o produtor, que não é mais um produtor familiar, é uma empresa, né? A gente tem grandes empresas rurais que não dá mais para o produtor, que está bem ali, só comercializar para o vizinho. Então, para mim, foi uma coisa, assim, um leque muito grande ter conhecimento do trabalho de vocês. E essa é a intenção do negócio animal, né? Exatamente, Conectar essa é a os nossa criadores. intenção, trazer tecnologia, né? Porque no aplicativo a gente tem verificação de análise de crédito, prova de vida, então todas as tecnologias que a gente vê em outros meios, a gente está trazendo para a pecuária, que é uma área nossa da economia que é isso que você falou, comercializa ali só com os vizinhos, no fio do bigode, e agora a gente tem a possibilidade de trazer um raio maior de atuação, de repente fazer melhores negócios, melhor preço para todos os pecuaristas e criar um ambiente seguro realmente de negócio. Isso, né? que eu ia falar. E aí é uma oportunidade desses produtores terem uma maneira segura, né, de comercializar um tiro no escuro. Exatamente, Né? é isso aí. Obrigado. Obrigada. Essa é a nossa intenção. E por isso que do podcast também, de trazer pessoas diversificadas da pecuária para trazer conhecimento para todo mundo que está nesse ambiente aqui, né, que a gente está trazendo, né? Então, o pequeno, o médio pecuarista, o grande pecuarista, essa troca realmente de conhecimento. E para a gente está sendo muito legal ter uma primeira conversa com uma profissional, né, que veio da região norte e inclusive dos bubalinos. Como é que é a quantidade de bubalinos em relação aos bovinos na tua região? Na região sul, o Pará é muito grande, né? Extensão territorial muito grande. No sul do Pará, lá para São Félix do Xingu, ainda contém o maior rebanho de bovinos do Brasil. Em relação a bubalinos, acredito eu que seja por volta de uns 70%, 80% menos cabeça do que os bovinos ainda em si. Mas é uma das maiores do Brasil, sim, né? Percentualmente. Sim. E qual que é a raça que é mais utilizada, Alessandra? Murra. A murra. Ela é mais para o corte ou... Eles são de dupla aptidão. Dupla aptidão. Dupla aptidão. Lá no Pará, a gente costuma usar tanto para corte, quanto para leite, quanto para força de trabalho também. A gente vai lá para o Marajó, a polícia militar, por exemplo, ela trabalha montada em bubalinos. Sério? Que legal. Eu tinha ouvido falar isso. Então, assim, o búfalo lá ainda é bastante difundido. Só que a gente tem, por exemplo, falar da pecuária, da bubalinocultura, né, em si, na verdade, ainda tem bastante mitos a serem quebrados, como, por exemplo, que o búfalo não precisa de cuidados sanitários, é um animal menos exigente nutricionalmente do que os bovinos, mas ainda assim... Ele precisa de uma atenção e um cuidado, não é? Então, assim, não é... soltar ali e pronto. Isso. Ainda existe muito essa cultura tradicional de que os búfalos vieram e foram só jogados lá no Marajó. Mas, aos poucos, essa cultura vem
sendo desmistificada, Que né? bom, profissionais como você vêm passando a informação correta, né? Isso aí. Isso. É muito bacana. A gente tem muitos produtos dos bubalinos, né? Por exemplo, aqui a gente consome muito o queijo, né? E tem algum cuidado especial diferente que tem que ter para a vaca que a gente conhece? Não, os cuidados em si são os mesmos, né? Eles são, sim, animais mais resistentes quando a gente vai conversar, comparar em relação a bovinos, né? Mas, assim, a produção em si, o manejo são semelhantes, quase 100%, né, parecidos. Tem diferença em relação aos produtos, como, por exemplo, o leite de búfalo tem algumas características físico-químicas diferentes do leite de uma vaca normal. E o que muda para produzir os queijos? Essas características elas interferem exatamente num cuidado com o animal ou não? Não, é mais assim, nas características nutricionais, como, por exemplo, um teor diferenciado de proteína, de gordura. São mais essas características que conferem, às vezes tem até uns estudos que falam em relação à qualidade do leite, dos queijos, né, dos produtos, subprodutos das búfalas, serem superiores aos de vaca, por exemplo. Tem Sim. essa linha, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, não tem diferença na criação, vamos dizer assim. Mas existe diferença nessas características nutricionais, vamos dizer assim, de búfalos. E nessa questão da criação, né, Alessandra, um ponto importante que a gente estava conversando é a questão do manejo e do trato quanto à qualidade que a gente tem que ter para a lida, né? Como é que vem evoluindo isso também no Pará e aqui, essa questão que você também ministra aulas, né? Da questão da sanidade. Falando de búfalos, né? Os búfalos têm alguns hábitos diferentes dos bovinos, como, por exemplo, se a gente for citar cuidados higiênicos sanitários. Os búfalos, eles têm o hábito de ficar submersos em lamas, em águas e poços. Então, aí, consequentemente, ele vai estar muito mais sujo do que um bovino que está andando num pasto de braquiária, de mombaça. Então, no momento, por exemplo, da ordenha, para tirar leite dessa búfala, né? A gente vai precisar de uma atenção, asepsia maior ali para poder de um limpar. pré-dip já diferente, com uma atenção maior nos quartos, nos tetos dessa fêmea bubalina, que a gente não teria que ter tanto para uma fêmea porque a gente bovina. vê, né, a fêmea bovina, eles limpam só realmente o teto ali, né, passam os produtos, tiram, né, mas eu fico imaginando realmente, porque a gente tem essa visão da fêmea, né, do búfalo embaixo da lama ali, né, e realmente tem que ter uma limpeza. É um hábito porque, como eles têm uma termorregulação, uma troca de calor diferente dos bovinos, então eles precisam de adotar esses hábitos para que eles fiquem num conforto térmico adequado. Quer dizer, eles precisam da água e da lama ali para poder trocar a temperatura. Só que, assim, um bom manejo com sombrites, semelhante ao de bovinos, também resolve. Como, por exemplo, eu já tive uma experiência de fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né? Como eu disse, foi em um sistema de criação de bubalinos lá no Rio Grande do Norte. Então, já é completamente diferente. Sim. Já é semiárido, árido. Então, lá era seca. A principal fonte de alimentação dessas búfalas, que lá era búfalas voltadas para leite, a priori, era a palma forrageira, que é uma... E aí essa questão da troca térmica tinha que ser feita de outra maneira, porque não tinha água o suficiente, talvez, para... Aí usava, né, semelhante aos bovinos. Uso de sombrites em piquetes, a praça de alimentação com bebedouros um pouco maiores, que não é o ideal, mas, se necessário, essa fêmea iria lá, né? Então, assim, algumas
algumas técnicas de manejo de acordo com a realidade, O né? brasileiro sabe fazer muito bem isso, Sim, né? Se adaptar às questões, né? sim. Porque E aí como é que a gente imaginar, né, a criação de búfalo numa área seca. semiárida, né? e búfalos de score de condição corporal É excelente. mesmo. E Poxa. aí, bem E interessante. Então, assim, né? Eles são animais resistentes, são animais que precisam de um cuidado, né? Em algumas particularidades, mas um animal que pode ser difundido em diferentes regiões do E Brasil. uma curiosidade, Alessandra, o manejo com os búfalos, né, com os bubalinos, havia inseminação artificial? Há inseminação artificial ou é Sim. o macho, o touro ali Não, com faz inseminação? uso também de biotécnicas reprodutivas, Aham. é, as mesmas de bovinos. Lá, né, nessa propriedade que eu citei, faziam uso da inseminação artificial em tempo fixo, se coletava sêmen dos touros também na fazenda, e se congelavam também lá. Então, as biotecnologias Isso é também uma são... coisa interessante, né, da coleta dos próprios touros da propriedade, né, porque não existe tanto deles na época da monta ali, né, você Sim, consegue, quer dizer, dividir essa atividade com ele mesmo, né, você faz a sim, coleta, guarda e pode fazer a inseminação e ajudá-lo ali na cobertura das fêmeas, né. sim, E essa é a tua área de especialização, né? Que você isso. trabalhou com isso tanto com o teu trabalho em bubalinocultura, e quando você veio para cá, você também veio para ministrar aula, né, nessa área de reprodução e saúde Não. animal. No momento, as minhas UCs, né, as minhas disciplinas, são voltadas para clínica médica e saúde de animais de produção, onde eu trabalho os programas sanitários que são preconizados pelo MAPA. Que interessante. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem pouco conhecimento, né? Que essa é a sim. preocupação de seguir nos animais de produção, né? A gente está falando aí de suíno, aves, né? E mesmo os bovinos, né? A preocupação de atender as características de sanidade, né? De cuidados com os animais impostos pelo MAPA, né? É isso, né? Sim, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele é o órgão que ele dita as regras, vamos dizer assim, né, de como os produtores eles devem, quais são as medidas que eles devem adotar para prevenir, controlar ou erradicar as principais doenças de impacto econômico para o país. E aí o MAPA ele preconiza, tem programas sanitários voltados para desde animais aquáticos até os animais de fazenda, né? Bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos. Então, assim... E o que você que, né, agora está nessa nova região e veio de outra região, o que você acha dos nossos pecuaristas em relação a isso? A gente está preparado? O pecuarista brasileiro ele está seguindo? A gente sabe que é uma luta diária, né? O pecuarista está ali no sol, chuva, fazendo o que pode para manter a produção, manter os animais e sempre fazendo o melhor possível. O pecuarista brasileiro ele está seguindo as regras? No geral, a gente está indo bem? O que você enxerga disso, Alessandra? Eu acredito que sim, porque o Brasil ele tem um status sanitário até bom. Um exemplo, o estado de Santa Catarina, ele é um estado livre de febre aftosa, que é uma doença de notificação obrigatória, né, sem vacinação. Então, aqui não tem a obrigatoriedade da vacinação. Por quê? Porque justamente já foi realizado, né, uma escadinha de cuidados que ele alcançou esse status sanitário. Então, assim, acredito que, falando aqui da região, os produtores, eles dão bastante atenção para esse quesito, né, sanitário. E o Brasil em si também. Atualmente foram, né, abertas novas barreiras sanitárias. O Brasil alcançou o status de poder exportar, né, produtos de origem animal para novos países, novas regiões. Então, eu acho que isso, na minha concepção, é sinal de que o pecuarista brasileiro ele está cada vez mais preparado para a demanda, né, do mercado mundial, que é o que a gente tem hoje em dia. São mercados cada vez mais competitivos e, em consequência de
consumidores cada vez mais exigentes. Né? Então, assim, na minha concepção, estamos no caminho certo aí, estamos fazendo a lição de casa. Está fazendo o dever de casa certinho e a gente está já alcançando grandes frutos desse cuidado. É muito bacana isso, né? Porque a gente vê muito, né? Nossa vida hoje lá é conectada em ferramentas sociais, né? E a gente vê bastante essa discussão, né? Pô, mas os animais... E isso precisa ficar bem claro, né? Que o pecuarista brasileiro, ele é muito firme e procura sempre fazer o melhor no manejo, quer dizer, no trato, como lida com os animais, como lida com a alimentação dos animais, redução de estresse dos animais. Isso é muito importante, que impacta na alimentação que a população tem, tanto no Brasil quanto fora, que a gente exporta, né? Então, tem essa questão de, será que estão maltratando, não estão maltratando? Uma coisa que precisa deixar bem claro, os pecuaristas, eles têm que tratar adequadamente os animais, porque está ligado diretamente à produção, a rendimento da propriedade dele. Se os animais não estão bem, ele não produz direito, não ganha direito e perde o negócio. Então, é muito importante deixar isso bem claro sempre, né, que a gente tem que apoiar a nossa pecuária brasileira, que estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, para que o manejo, o trato, a produção de alimentos seja realmente diferenciado e positivo. Até porque o contrário não fica economicamente viável, né? Exato. Você manter uma propriedade que não segue as normas, que não mantém o bem-estar animal, a sanidade em dia, não é economicamente viável para o próprio produtor. Né? Exatamente. E a gente viu aqui que você tem bastante experiência nessa área de sanidade animal e ligada também à reprodução, né? O que isso tudo, por exemplo, o que a sanidade animal, dentro desse tema que a gente está falando, pode influenciar na produtividade de um rebanho, na reprodução, na estação de monta? Como é que funciona isso, esse impacto da saúde animal? Vai influenciar em tudo, né? Eu diria que a sanidade, né? A saúde animal, ela é um pilar importantíssimo para a eficiência reprodutiva e, consequentemente, para a eficiência produtiva daquele negócio. Sem um bom desempenho produtivo e reprodutivo, não tem a rentabilidade, não tem a lucrabilidade que esse produtor procura, né? Então, assim, a reprodução em si, ela é um mecanismo, né, bastante complexo para o animal. E numa escala de prioridades, ela está em último lugar. Então, o animal ele vai manter todas as necessidades deles fisiológicas, metabólicas que ele precisa para viver. E, em último lugar, ele vai demandar esforços para reproduzir. Então, eu costumo dizer assim que não existe reprodução, não existe produção animal se o produtor, o veterinário, né, nós técnicos, a gente não tiver atenção e uma prioridade voltada para a saúde animal. Por quê? Porque aquele animal doente, né, ele não vai emprenhar, ele não vai... Quer dizer, tem que estar tudo bem, tudo correndo certinho para que a reprodução ocorra de maneira eficiente. Sim, né? Como que a gente pode dar um exemplo disso, né? Uma vaca, vamos supor assim, ela vai entrar numa estação reprodutiva. Se ela tiver com score de condição corporal baixo, tiver magra, vamos dizer assim, tiver com distúrbios, doenças metabólicas, careciais, ela não vai estar ciclando, ela não vai estar ovulando, tendo níveis adequados de hormônios, vamos dizer assim, para ter a concepção, né, ser fecundada, manter aquela gestação e vir a parir, ter a gestação a termo, que a gente diz que é quando a vaca pare o bezerro, né? O bezerro E após isso, se for vaca de leite, manter uma produção Isso. adequada para os índices da propriedade. E aí, depois, né, depois dela parir, ela ainda tem o quê? Demandar novamente esforços para quê? Para ter um bom período de puerpério, ter a sua evolução uterina, produzir leite para alimentar aquele bezerro, produzir leite para a ordenha, né, se for o caso. Então, assim, são coisas que demandam muito de um animal. É uma máquina biológica, né? Você tem Sim. que manter aquela máquina funcionando adequadamente, né? Um ser biológico funcionando todo adequadamente, todos os aspectos
de descanso, de alimentação, de adequação às temperaturas ambientes, né? A gente vê muito na produção de leite em escala, mesmo aqui no sul, que é um clima mais fresco, mas os galpões são todos ventilados. Então, assim, está preocupado, tem que estar tudo 100% ou perto ali para que a reprodução, né, isso que você disse, né, é o final daquela parte da alimentação toda, o começo de outra, mas para chegar naquele ponto ali 100% precisa estar tudo Sim, eu costumo adequado. dizer que a sanidade, né, a saúde animal, ela tem 3 pilares. O manejo nutricional adequado, o manejo sanitário e o manejo do bem-estar animal, né? Então, assim, quando a gente fala de manejo nutricional, a gente tem que fornecer uma dieta balanceada para que aquele animal não sofra com carências nutricionais, não venha a sofrer de doenças metabólicas. Quando a gente fala de sanidade animal, manejo sanitário, né, sanidade animal, a gente tem que manter esse animal livre de doenças, a gente tem que manter esse animal livre de endoparasitas, que são os vermes, né? E ectoparasitas, que são as moscas, os carrapatos, né? E hoje em dia uma atenção muito especial também para o manejo de bem-estar animal, né? Então, a gente tem que manter, é importante que a gente mantenha esse animal livre de estresse, como você falou também, né? Com conforto térmico, que ele não sofra de calor excessivo, nem de frio, né? E também que ele não passe por restrições, privações, que ele não venha sentir sede, que ele não venha sentir fome, que ele não venha sentir medo. Então, assim, eu digo que para se proporcionar uma sanidade animal, né, nos dias de hoje, não dá para negligenciar. Não dá para o produtor não proporcionar para o rebanho dele esses 3 pilares, que é uma nutrição adequada, uma sanidade, manter esses animais livres, né, de injúrias, e o bem-estar animal. Uma coisa está interligada à outra. Um exemplo, estresse, manejo inadequado, com base a agressões no curral. Isso tudo são fatores que caem a produtividade daquele animal. Por exemplo, uma vaca de leite, ela não pode né, ir para um curral, para uma ordenha, recebendo gritos, recebendo cutucões, porque aí ela não vai expressar o potencial produtivo dela. Então, é uma coisa que o produtor não dá mais para fazer de qualquer jeito. Então, hoje em dia, a gente não tem mais isso nas grandes propriedades, né? A gente tem esse controle do bem-estar, do conforto animal, da sanidade. E uma coisa que seria interessante a gente falar, que você está mais por dentro, a capacitação dos funcionários dentro da fazenda, porque nós temos os técnicos, né, que são os veterinários, os tecnistas, que visitam as fazendas, que passam, né, os protocolos e os procedimentos, e a capacitação do funcionário dentro da fazenda. Existem já vários cursos, né, ligados a essa parte de sanidade e bem-estar animal, que o próprio produtor pode estar inscrevendo os seus funcionários, ou pode estar pedindo a um técnico que vá lá ministrar, não existe isso? Sim. Quando a gente fala de capacitação, né, dos profissionais da pecuária, acredito que seja, mais uma vez, um ponto de destaque. Por quê? Porque é muito importante a gente manter, incentivar a capacitação desses profissionais. Por quê? Porque o profissional que está lá, né, na lida, ele precisa entender a importância dele fazer aquilo. Quando se fala, você precisa ter cuidado na hora de vacinar no local adequado, com a higiene adequada. Ele precisa entender por que é importante ele adotar aquelas medidas, quais são os benefícios que aquela medida vai trazer para a propriedade em si e para ele, né? E aí, digo mais que no meio rural, o processo das capacitações ajuda também a esse funcionário se manter motivado, né? Então, acho que faz parte da área de recursos humanos da propriedade, estar sempre antenada para manter esse profissional, né, motivado. Além dele ser motivado, também acredito, voltando para o lado da sanidade, quando a gente promove uma capacitação, né, de vista
de manejo sanitário para esses profissionais, né, a gente consegue, por exemplo, fazer com que ele identifique de uma maneira precoce Algum problema. alguns problemas, né? Bom. Algum problema. Então, se é identificado, se ele sabe que essa vaca aqui que foi diagnosticada prenha, né, no DG lá atrás e ela começou a apresentar um cio. Então, ele já possivelmente tem aquela identificação de que essa vaca está tendo uma repetição de cio. Isso daí pode apontar alguma doença, no caso, reprodutiva. Então, esse profissional, ele está capacitado... Preparado para enxergar as coisas do dia a dia, Isso, né? aí- Porque se ela tem aspectos de cio, fala, tem aspectos de cio. Agora, um profissional bem treinado vai saber identificar ele aquilo e consegue falar, opa, tem algum problema. Ele consegue identificar de uma maneira, né, eficiente e Uhum. precoce. Se o problema foi identificado de uma maneira precoce, mais rápido a gente consegue ter uma tomada de decisão, né? A gente vê muito isso na questão do vaca de leite, né, os tetos, né, quando aparece algum problema, se você consegue identificar muito rapidamente, você consegue fazer com que cesse aquele problema, que ele aumente, né? Então, realmente, eles estarem preparados para esse tipo de verificação, quem está no dia a dia, é muito importante, né, essa E economicamente, capacitação, né? Porque aí ele já vai, no caso do exemplo dessa fêmea, aquele que repetiu o C, ou seja, ou ela volta para a reprodução, ou ela vai para descarte. Quer dizer, o olhar do próprio funcionário dentro da fazenda já tem um ativo econômico dentro da fazenda para identificar possíveis animais problemáticos, possíveis doenças, possíveis ocorrências que podem estar E a capacitação, além disso que a gente citou, pode e é importante, né, capacitar esse funcionário até para que ele saiba aplicar um medicamento de forma adequada, que ele tenha interesses, que ele saiba ler uma bula, para que ele veja, um exemplo, o período de carência de determinado medicamento. Então, assim, quando a gente pensa numa produção, né, animal eficiente e rentável, com certeza a capacitação desses profissionais vão fazer a diferença. Uhum. É bem importante realmente isso. E a gente vê que a estrutura de ensinar o manejo também não está só nos funcionários, né? Porque os pequenos produtores também estão participando dessa evolução, Sim. né? Eu vejo isso nos meus familiares, né? Em pessoas que a gente visita. Às vezes é ele, o filho, o criador e um funcionário, esse criador também tem que ter uma capacitação, porque ele também é carente de ter essas informações, né? Então, todo mundo está buscando realmente informação para poder fazer o negócio render, né? Senão tem que acabar abandonando o negócio. A pecuária, é diferente do que a gente estava acostumado há 20, 30 anos atrás, é uma atividade econômica que você precisa ter uma gestão administrativa muito ferrenha, os centavos fazem diferença e essa capacitação é muito importante para essas diferenças de centavos que o produtor tem que aplicar ali no dia a dia, né, Alessandra? E a importância da conscientização, né? Porque há anos atrás às vezes o funcionário comprava tantas doses de vacina na cooperativa, emitia a nota fiscal e jogava tudo fora, né? Para não ter o trabalho de vacinar o gado. Quer dizer, hoje isso não pode mais acontecer, porque o prejuízo é certo. Sim. Né? Então, esse controle tem que ser... É o que ela falou, eles saberem a importância do trabalho deles, né? Essa motivação de eles saber o quanto eles são importantes, o quanto a capacitação é fundamental e todas as ações deles têm reflexo na viabilidade econômica da propriedade, né? Consequentemente, no bem-estar dele, porque a família normalmente mora na propriedade. Então, estão em todas as questões, né? E, Alessandra, essas propriedades que estão se adaptando à questão da sanidade e tal, quais são os indicadores? Como é que a gente verifica e mensura se está atendendo, não está, se está tendo resultado ou não está? Os indicadores, né, costumam ser os índices ou técnicos, né? Por exemplo, quando a gente quer saber se o manejo sanitário voltado para doenças reprodutivas está funcionando, está tendo efeito, a gente avalia taxa de desmame desses bezerros, intervalo entre parto dessas vacas, taxa de nascimento até o desmame. Então, assim, os índices ou técnicos, eles vão ser importantes também para mensurar o quanto daquela taxa, determinada taxa, dependendo do sistema de produção, né,
que esse produtor rural ele está inserido, de quanto que aquela taxa ela se mantém viável ou não. Por exemplo, a taxa de mortalidade. Esse produtor vamos supor, de 100 bezerros está morrendo 50, então é uma taxa muito alta. Então, está tendo alguma falha na maternidade? Quais são os problemas que estão levando essa mortalidade dos bezerros? Problema de umbigo, diarreia, o que é. Então, assim, sempre vai depender, né, do sistema de produção que está inserido esse produtor e ver se as taxas dele estão dentro do esperado, do aceitável. Então, assim, índices zootécnicos, dependendo do sistema de produção. Certo. Aí existe vamos dizer, entre aspas, uma tabela de índices para cada tipo de sistema de produção. Vamos supor, por exemplo, o sistema de produção de cria, que aí eles querem o quê? Um bezerro, né? Vamos sonhar um bezerro ao ano. Então, assim, qual vai ser a taxa de nascimento desse produtor? Está nascendo X, 80%. Quer dizer, também tem uma adaptação para aquela capacidade que ele tem, porque se ele tem um rebanho também, que é um rebanho mediano, não um rebanho de ponta, então também nessa tabela aí de resultados vai ter que puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Porque, por exemplo, essa taxa é um índice zootécnico dividido pelo número de matrizes que aquele animal tem. Por exemplo, taxa de nascimento. Aí, taxa de nascimento é uma proporção, né, multiplicado por 100, porque a gente vai dar em porcentagem, de um número de animais nascidos, um número de bezerros, dividido pelo número de matrizes que aquele proprietário tem. Então, sempre vai ser proporcional ao plantel dele. Isso. Por exemplo, o produtor ele tem 100 vacas. Ele inseminou, vamos supor, 50% delas. Desses 50%, quantos ficaram prenhas? Inseminação, assim. Isso. Então, assim, sempre vai ser proporcional. Vai ser as taxas, os índices zootécnicos, as taxas, elas vão sempre ser proporcionais ao número de animais que ele tem disponível. E ao esquema de produção que ele tem, né? Porque, por exemplo, na questão da inseminação, se não me falha a memória, tem também a questão do protocolo que é aplicado, né? Também, dependendo do protocolo, tem a taxa do protocolo, né, de resultado e tudo mais. Por exemplo, protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, né? Tem produtores que inseminam uma vez, fazem um protocolo, fazem a inseminação artificial, fazem o diagnóstico por gestação com 30 dias, vamos colocar assim. E aí, as vacas vazias, elas são reprotocoladas, né? E aí é mais uma chance delas serem inseminadas. E aí, mais de vias de regra, hoje em dia, se eu não estou enganado, o Brasil, para esse tipo de biotecnologia, que é a IATF, não existe mais taxa inferior a 50% de animais inseminados com uma chance, que a gente diz. Na primeira chance. Na primeira chance. Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Mas, assim, sempre vai estar inserido no contexto que esse produtor ele adota. Certo, quer dizer... tem produtor que vai querer dar uma chance, fazer uma inseminação artificial e já deixar com touro de repasse. Então, vai depender muito é um processo também evolutivo, né? A gente recebeu alguns convidados aqui que, lá da própria Semex, né, Júlia, que faziam 3 chances de inseminação e estava quase eliminando a possibilidade de ter o touro ali no repasse, né? Porque daí já trabalhava com descarte das vacas. Então, assim, uma coisa bem puxada. Vai depender da realidade do produtor. Né? 3 doses de inseminação artificial para pequenos e médios produtores talvez pode ser pesado. Né? Inviável, com certeza. Só que aí a gente tem que pensar, quando a gente fala de biotecnologias reprodutivas, a gente sempre pensa
que investir nas biotecnologias sempre vai ser um melhor negócio. Quando a gente coloca na ponta do lápis para o produtor, ele tem aquele susto do investimento no primeiro momento. Sim. Só que aí a gente, como técnico, né, zootecnista, veterinário, a gente tem que mostrar quais são os benefícios a médio e longo prazo. A gente pode citar um aqui, já que a gente está falando de touro. É muito mais viável eu ter um botijão de sêmen com doses de sêmen que eu vou ter que ter só o cuidado de manter aquele nitrogênio em níveis adequados e uma validade indeterminada, do que eu manter um touro. Toma chuva, toma sol, pode pegar uma doença, pode pegar uma parasitose. Além, ocupando comendo capim, comendo ração. capim, ocupando o A lá, a unidade, né, animal. Então, tem todo Além da diversificação genética, né? Você tem um touro e você pode ter ali dentro do botijão bastante genética diferente. Ali, e né? hoje em dia, né, a gente consegue escolher qual características que é de interesse para a gente. Então, assim, a gente consegue fazer uma seleção. Eu quero introduzir na minha propriedade um ganho médio diário X, uma habilidade materna. Então, a gente consegue ir lá, né, naquela central, ver qual é o sêmen que vai me proporcionar isso. E aí, ao passo que, se você tivesse que comprar um touro, ele não teria todas essas características, teria o risco de estar vivo no pasto ali, acontecer alguma coisa, né? Além de a gente acelerar esse processo, que a gente, por exemplo, demoraria 5, 10 anos para ter aquela determinada característica no rebanho, a gente já consegue reduzir pela metade. Né? E esse que você citou, que muitas vezes você vai apresentar, né, um protocolo para um criador, para um investidor, um pecuarista, e ele um pouco se assusta com o investimento inicial quando você trata, né, das biotecnologias. Esse você considera que seria um dos principais desafios ainda, ou já está sanado isso? O que você consideraria hoje como desafio? Ainda assim, a mentalidade do produtor rural em adotar essas biotecnologias. O Brasil ele é disparado, né, de uso de sêmen, né, de inseminação artificial em tempo fixo. Mas ainda assim, ainda tem, por exemplo, posso citar lá no Pará, ainda tem muitos produtores que têm aquela mentalidade fechada de que, um exemplo, uma sucessão familiar. O filho dele foi para a cidade estudar veterinária, voltou, quis inserir uma biotecnologia reprodutiva. Aí o pai, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Então, assim, acredito que a mentalidade do produtor ainda seja um gargalo quando a gente fala, né, de biotecnologias reprodutivas. Mas, ainda assim, a gente consegue, né, ter o Brasil como um lugar de destaque. Hoje em dia, a FIV, né, que é a fertilização in vitro, também está disparada, né? Principalmente quando a gente fala de gado de leite. Né? E é impressionante o ganho que se tem, a rapidez, né? Porque você pega o embrião de uma vaca premiada, pega o sêmen de um touro que você quer com determinadas características para melhorar, junta, coloca numa fêmea que você tem na tua propriedade, que vai ser só ali a hospedeira, né? E vai nascer um animal mudando totalmente a característica genética da fazenda, da propriedade, né? Você tem uma vaca de mediana e vai sair um animal top de linha numa única geração, né? É um avanço muito rápido, né? Um avanço de geração de animais eficiente, né? Com potencial genético melhorador lá no alto. Então, esse exemplo que você citou aí dessa propriedade, né? A gente vê hoje que, porque antes você tinha uma saída do jovem do campo para a cidade, né? Hoje a gente está vendo um movimento até contrário, né? O jovem, quer dizer, as profissões ligadas à pecuária, enfim, vários estão em alta no momento, e muita gente jovem está retornando para o meio rural, levando essa tecnologia, né? E às vezes para quem está lá já há algum tempo é um pouquinho difícil acompanhar, né? No caso desse... E às vezes está num momento assim, pensando psicologicamente, num momento meio difícil, de desespero, porque assim, sempre fiz assim. Aí vem alguém e fala, olha, tem um jeito de fazer melhor. A gente vê isso também com o próprio aplicativo, né? Sempre vendi, comprei desse jeito. Mas tem um jeito de fazer melhor. Por que você vai abrir mão de fazer de uma nova maneira melhor para fazer aquilo
A gente passou por isso quando começamos a usar o computador numa primeira vez. Tudo que a gente vai usar a primeira vez é um desafio, né? O celular a primeira vez, né? As crianças de hoje em dia já vêm com o celular na mão, mas eu sou da época, né, Juliana, da época que não verdade. existia celular. A gente saía para brincar na Nossa. rua de tarde, voltava de noite, e a mãe nem sabia onde é que estava. Hoje está todo mundo Tinha com que te chamar com apito, assovio, qualquer coisa assim. e a gente vê, assim, todo mundo tem que procurar essa evolução. A gente, né, vem conversando com bastante gente da pecuária e essa questão da mentalidade ter que evoluir, tem que mudar e às vezes na marra, né? Porque senão vai perder o negócio. Se não mudar, se não trouxer adaptações de tecnologia biológica para a propriedade, vai acabar tendo que passar a propriedade ou arrendar ou fazer alguma outra coisa, porque a produção realmente hoje em dia, de qualquer área da pecuária, tem que ser muito levado ao pé à ponta do lápis, à ponta da caneta, na calculadora, porque hoje não tem mais margem para erro, para tocar de qualquer jeito, fazer do jeito que meu pai fazia, não tem mais tanto espaço para isso daí. Mas se a gente for pensar, a gente está evoluindo bem, né? Bastante, Sim. né? Porque se a gente for pensar no Joãozinho lá, que tinha observação de cio, hoje em dia, nem que seja uma parcela pequena, ele já opta pela inseminação artificial em tempo fixo, né? Sim. Então, assim, ele já viu que, por exemplo, a observação de cio em monta natural perdia, né? Com certeza. Nem todas as vacas, por exemplo, a Nelore, ela não expressa o cio muito, né? Assim, que Não é seja tão forte a tão característica, né? forte as características. Então, aquela história de que eu vi de manhã, nas primeiras horas do dia, vou inseminar de tarde, já não é mais tão aplicável, né? O produtor, ele já percebeu. Você está dizendo da própria evolução na inseminação. Sim. Era visual e agora tem o Sim. protocolo que você, né, faz hormonal para poder... Isso, aí eu tô, assim, Já é uma acredito evolução, que entendi. sim, que aí o produtor, ele já Não, mas como é que faz entendeu. essa observação também? Você tem um plantel lá, sei lá, 120, Sim. 150 novilhas, tem que ter É. muita gente para ficar olhando, tem que chegar no Até protocolo quando mesmo. eu estudei na faculdade, né, há um pouco mais de 10 anos atrás, era, vamos entender como é a monta natural. Aí tinha lá o slide do capataz montado a cavalo com um bloquinho de notas, Observando e anotando. Observando o cio, o que eu vi, ele foi lá, pintou com uma tintazinha xadrez. Ah, eu aí... lembro disso, tinha uma varinha com o negócio na ponta, você botava no É, lombo da pra mim vaca, que eu lembro disso. eu lembro de slide assim que eu vi na faculdade. Eu Ou lembro de você ter tinha o visto touro isso. rufião também, que ficava passando e marcando as com vacas. buçal marcador, hoje ainda é utilizado, né? Mas o produtor rural em maior parcela já Não, faz imagina, uso. né, o salto que foi para a utilização de protocolo hormonal para poder fazer a inseminação toda na mesma época. Meu Deus, é um salto realmente muito grande dessa... Sim. Vou analisar, vou marcar, Meu Deus. E a gente Uma por dia, o que duas ela por falou, dia. o uso de biotecnologias acompanha a evolução, porque hoje não se pode mais perder tempo, né? Sim. Porque senão você fica para trás, né? Quer dizer, se você não faz, o teu vizinho, o outro vizinho faz e você vai ficar para trás. Então, você seguir as tecnologias, estar antenado com isso, tanto a parte de biotecnologia quanto a parte de vendas, que é a parte do negócio animal, né? Você está antenado com isso, com a facilidade que a tecnologia te oferece, você está produzindo, você está prosperando, porque senão você vai ficando para trás. Sim. Né? Exatamente. Alessandra, fala para a gente algum ponto, alguma dica que você gostaria de deixar para o pecuarista nessa questão de sanidade, o estudo, ou, enfim, alguma característica, alguma informação que você gostaria de passar para o nosso telespectador aqui. Eu acredito que o pecuarista, né, atual, moderno, ele tem que ter em mente que a sanidade animal é uma prioridade, né, para a produção dele. Como já foi falado aqui, o animal doente ele não vai produzir como se espera, ele não vai ter uma quantidade de leite adequada, ele não vai ganhar peso adequado, ele não vai ter uma qualidade de couro adequado, né? Então, assim, a sanidade animal ela tem que ser vista como uma prioridade. E quando a gente fala, né, de prioridade de sanidade animal, a gente tem que lembrar também da saúde única, que é o que a gente costuma dizer que é o termo que engloba a saúde humana, animal e ambiente, né? E aí, voltando para a saúde, risco à saúde humana,
Também a gente pode lembrar para esse produtor que ele prestar atenção, né, dar uma atenção maior na sanidade, impede com que existam, por exemplo, doenças no rebanho dele que vão que são as zoonoses, por exemplo, que vão deixar aquele tratador doente, ele doente. Não é um aspecto isolado, né? Não é um aspecto Às vezes a gente isolado. pensa, né, tá o animal lá, a gente aqui, ele Não. me dá o leite, me dá a carne, mas a gente vive Isso. junto no mesmo planeta, no mesmo ambiente, e Isso. precisa ter essa preocupação com essa relação que a gente tem com os animais. Sim, né? determinadas doenças vão infectar ambiente, cursos de rio, pasto, pode infectar o tratador que está lidando com aquele animal, e, além do que, é importante que a gente falar do Brasil como um produtor, né, um agronegócio do lugar de destaque, e lembrar que quando a gente não pode deixar de falar e negligenciar que o Brasil ele precisa manter os seus status sanitários evoluído. Top, né? Top. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode citar aqui o exemplo da febre aftosa, da vaca louca, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que, se, por exemplo, a gente tiver um caso no Brasil, um surto no Brasil, qual o problema disso? Isso vai acarretar em grandes impactos econômicos, como perdas, né, de status sanitário, fechamentos de barreira com países que a gente exporta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o produtor rural, ele tem que fazer calendários sanitários, ele tem que manter aquele animal dele livre de mosca do chifre, tem que manter aquele animal livre de carrapato, assim como ele tem que prestar atenção para doenças que podem ser zoonoses, assim como ele tem que manter, né, os animais livres de doenças de notificação obrigatórias, que são essas que a gente deu de exemplo. Então, assim, a sanidade, né, animal, hoje em dia, ela está estritamente ligado a fatores econômicos. Né? Na verdade, sempre esteve, mas hoje em dia... É muito... Como a comunicação, a velocidade das coisas é muito grande, um surto se espalha rapidamente e também é comunicado rapidamente. Então, Sim. Perda de contrato, fechamento de barreira, perda de exportação, e vai acarretar realmente prejuízos muito grandes para o país. Então, eu acho que essa mensagem é super importante. Sim. Vocês, pecuaristas, ficarem sempre na ponta do lápis para essa questão da sanidade, manter sempre rigorosamente isso funcionando na sua propriedade. As vacinações também, manter um calendário de vacinação, né, Alessandra? Tem o calendário de vacinação, né, prescrito, vamos dizer assim, pelo mapa, onde cada região tem que cumprir o período de vacinação, prestar, né, contas com o órgão de defesa sanitária animal da sua região, do seu estado, para ter a certeza, né, de que aqueles animais foram, né, sanitariamente munidos contra essas doenças, né? Então, assim, Isso é muito importante. acredito que é fundamental. Isso aí. É isso aí, muito bom. Muito obrigado, Alessandra, pela tua participação. Muito Se você quiser deixar um contato para as pessoas aqui, para os pecuaristas da região sul, agora que você está aqui, por favor, mande a sua mensagem, pode ficar à vontade. E muito obrigado pela tua participação novamente, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Quem quiser entrar em contato comigo pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é prof, né? .ale, Souza com s, @gmail.com.br, que qualquer dúvida, qualquer oportunidade que eu possa, né, que eu esteja apta a ajudar, eu com certeza farei. Isso aí. É isso aí. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Seja bem-vinda ao nosso estado, tá bom? Muito sucesso, muito obrigado. E você, pecuarista, que gostou da nossa entrevista com a Alessandra, por favor, deixe o seu like, siga a gente, faça a sua assinatura aqui, para que a gente possa te alertar nos próximos episódios que a gente lançar aqui. Júlia, muito obrigado. Obrigada, Gustavo, e também o pessoal que não conhece ainda o aplicativo Negócio Animal,
procura nas lojas, está disponível para iOS e Android, baixa o aplicativo que vocês vão ter na mão uma tecnologia de ponta, extremamente segura para vender os seus animais e para quem quiser comprar também. Ali vai encontrar várias equinos, bovinos e futuramente bubalinos, a gente está trabalhando também, Exatamente, é isso aí. Fique com a gente sempre, muito obrigado. Baixe o aplicativo Negócio Animal, faça bons negócios com segurança. Obrigado, até logo, tchau. Tchau, tchau.